Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Você sabe o que é escrituras rupestres? Você já teve curiosidade em conhecer algum sítio arqueológico aí na sua cidade, no seu estado? Você já se preocupou em estudar um pouco da história de sua cidade a partir da arqueologia? São símbolos importantes para que a gente possa entender um pouco mais da trajetória da humanidade. E é possível que aí na região que você mora tenha muitos desses símbolos, muitos desses sítios. Hoje nós iremos prestar uma homenagem e bater um papo e também ver uma obra magistral lançada agora sobre arqueologia. Não saia daí. Em instantes, você vai matar a sua curiosidade. No programa de hoje, nós iremos conversar com Valdeci dos Santos Júnior. Professor Valdeci tem graduação em licenciatura em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, especialização em literatura e produção de textos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado e doutorado em arqueologia pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-doutorado pela Universidade de Coimbra. Hoje é professor nível 3 da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte no curso de História e é coordenador do Laboratório de Arqueologia O Homem Potiguar, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E pesquisa os seguintes temas: arqueologia pré-histórica, conservação do patrimônio cultural e arqueológico, registros rupestres, vestígios líticos e arqueologia histórica colonial. É com muita satisfação que nós recebemos Valdeci. Eu sei que a agenda dele é corrida, mas ele abriu uma brecha para bater esse papo conosco. Valdeci, seja muito bem-vindo mais uma vez. E eu gostaria de começar, amigo, você falando um pouco da sua trajetória até chegar hoje. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Lemuel, meu colega da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, nosso colega também de sala de aula, terminamos juntos na UERN, a licenciatura em História. Bom dia a todos os ouvintes. A minha história eu resumi em 2, 3 minutos. Eu nasci em Mossoró, aqui, e minha família foi muito cedo para Natal, e aos 11 anos meu pai faleceu, eu fui para Recife com minha mãe se mudou para Recife, e lá eu comecei a estudar inicialmente um curso de matemática, mas não era a minha área. Eu queria fazer história. Comecei a graduação em história, 3 anos na Universidade Católica de Pernambuco, depois terminei o último ano aqui em Mossoró, na UERN, quando eu passei no concurso do Banco do Brasil, e trabalhei por 11 anos aqui no Banco do Brasil. Anteriormente eu tinha trabalhado 6 anos no Banco do Estado de Pernambuco, fechou, e vindo para Mossoró, em 98, eu acabei passando no concurso, para professor do Departamento de História da UERN, deixei o Banco do Brasil e fiquei somente na UERN, e já faz 25 anos que eu sou professor. Inicialmente, eu comecei lecionando várias disciplinas no curso de História, mas depois substituí o professor Adeildo Ramos, que hoje é aposentado, na disciplina de Arqueologia, e me apaixonei pela arqueologia. Fundamos um núcleo de estudos arqueológicos, na UERN, e isso foi crescendo. Depois começamos a fazer um mapeamento dos sítios arqueológicos com arte rupestre do Rio Grande do Norte, e a cada ano que passava a gente ia encontrando mais sítios, com a ajuda dos alunos, caçadores, outros pesquisadores, até que eu percebi uma lacuna muito importante justamente
com relação à pré-história do Rio Grande do Norte. Não tem nenhum livro, nada voltado para os alunos do ensino fundamental e nem também para o nível médio e tampouco para os alunos de História que terminam a graduação em História. Então, a partir disso, eu comecei a me interessar. Não adianta somente publicar artigos, porque os artigos normalmente ficam em revistas, em periódicos, e pouca gente, geralmente, tem acesso ou procuram, né? Seria necessário publicar uma obra que viesse a preencher um pouco essa lacuna com referência à pré-história do Rio Grande do Norte. Então, em 2020, nós lançamos esse livro aqui, A Pré-História do Rio Grande do Norte, certo? Com 12 artigos que a gente publicou em revistas, juntamente com outros colegas pesquisadores. Mas é um livro um pouco mais técnico, é um livro mais voltado mais para a graduação em História, porque os artigos tinham um nível de profundidade um pouco avançado. Não seria um livro, por exemplo, ensino fundamental, mas já seria uma lacuna preenchida, uma parte dessa lacuna. E, finalmente, depois da gente andar em 70 municípios e conseguir catalogar 381 sítios com arte rupestre no Rio Grande do Norte, depois de 5 anos, nós conseguimos publicar, através do IFAM, com recursos públicos do IFAM, esse livro, A Simbologia Rupestre do Rio Grande do Norte, certo? Então, essa obra, ela contempla toda uma avaliação, toda uma análise de 5 mesorregiões do Rio Grande do Norte, cerca de 70 municípios e 381 sítios arqueológicos com arte rupestre. Então, resumindo, seria mais ou menos essa a minha caminhada até hoje na Universidade do Estado e as publicações. Indo agora para a nossa segunda pergunta com o professor Valdeci, eu gostaria de saber, amigo, quais os critérios que você utilizou para a escolha dos sítios e das imagens, haja vista a quantidade e a qualidade dessas imagens, que são importantes não só porque o aluno, o professor está vendo, conhecendo, mas também para despertar o interesse, seja no professor da rede básica ou no professor universitário, no aluno também, o interesse pela arqueologia e pela história do Rio Grande do Norte, do Brasil, antes da chegada dos europeus. Então, Valdeci, quais os critérios para a escolha dessas imagens? Ok, Lemuel. Nós tivemos um dilema, certo? Como elaborar um livro de arqueologia voltado para a arte rupestre de forma que seja compreensível tanto por um público acadêmico, certo? Técnico, mas também pelo público leigo, aquele do ensino fundamental, do nível médio, certo? Que possa, uma leitura fácil, de fácil acesso. Então, nós tivemos que fazer um meio termo. E, para tanto, outro critério que a gente atendeu é aquele ditado que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, o que é que acontece? Normalmente, as pessoas, quando vão a um sítio arqueológico, elas vão pelo visual, certo? E elas, ao verem a arte rupestre exposta no suporte rochoso, imediatamente, ele passa por 3 níveis de compreensão. O primeiro nível é a dimensão de que aquilo não é natural, aquilo ali é algo feito pelo homem, não é uma coisa da natureza. Esse é o primeiro nível cognitivo de interpretação da arte rupestre. Opa, peraí, aqui não é uma coisa da natureza, aqui é uma coisa feita pelo homem. O segundo nível de interpretação cognitiva é tentar saber qual foi a técnica utilizada. Aquilo aqui são pinturas rupestres, foi feita com tintas. Não, isso aqui é feito com gravuras rupestres, ou seja, foi feito com incisões, com sulcos. Esse é um segundo nível de interpretação que o cérebro passa a identificar. O terceiro nível é o nível da interpretação, onde você começa a distinguir aquilo que você reconhece, que são os grafismos reconhecíveis, que é o quê? Vinculados à natureza. É uma figura humana, é uma figura de um animal, é um utensílio, um artefato, é um fitomorfo, quer dizer, uma árvore, um vegetal, coisa que imediatamente o seu cérebro consegue identificar, porque o seu arcabouço ideológico já está acostumado àquela morfologia dessas figuras.
E um segundo grupo de grafismo é aqueles que você não consegue identificar. Você sabe que é um grafismo geométrico, mas você não sabe que aquilo ali se parece com o quê. Normalmente, quando você vê um círculo com raios, você diz, isso aqui é um sol, aquilo ali é uma lua, aquilo ali é tal coisa, que você, seu cérebro começa a tentar associar com algo. Quando você encontra um signo que você não consegue associar a nada, certo? Isso é o chamado grafismo não reconhecível. Então, no livro, eu tentei abordar, na maior parte, os grafismos reconhecíveis, porque eles ficam mais fáceis do leitor, tanto de caráter acadêmico como não acadêmico, identificar. Então, normalmente, é como se diz, vai ter aquelas pessoas que vão se aprofundar na pesquisa, vai, certo? Mas vai ter aqueles que vão olhar somente as imagens, certo? Então, o objetivo foi atingir todo esse grupo de pessoas com relação a isso. E esses signos, esses símbolos, são os últimos resquícios dos grupos pretéritos que ocuparam o espaço do atual estado do Rio Grande do Norte antes da chegada do colonizador. Então, nós conseguimos, nessa obra, fazer datações em alguns sítios, né, que chegam a 5.000 anos. Outros chegam a 2.000, a 2.800, a 1.000, a 476 anos atrás. Então, assim, não foi somente uma coisa voltada para o estético, mas também algo voltado para há quanto tempo eles foram feitos, certo? É uma percentagem mínima, eu acho que menos de 1% que foram datados. Mas já é alguma coisa quando antes não existia nada, certo? Não existia nenhuma datação feita no Rio Grande do Norte com relação à arte rupestre. Então, esse foi o principal objetivo, os critérios que nós utilizamos para que a obra se tornasse acessível a um público maior, certo? Assim, mais abrangente. Antes de irmos para a nossa pergunta, a terceira pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora no canal, que está assistindo ao nosso bate-papo com o professor Valdeci, mas ainda não é inscrito do canal. Se inscreva, dê o seu like, acione o sino para você receber periodicamente a nossa programação. O nosso programa vai ao ar toda quarta-feira, às 18 horas. É uma entrevista com um historiador, com um pesquisador de outras temáticas, meio ambiente, economia, política, assuntos de seu interesse. E você se inscrever no canal, você está fortalecendo a mídia alternativa. Existem muitos canais que desenvolvem trabalhos que fazem com que o seu conhecimento, o nosso conhecimento, cresça. Isso é importante para nós e para vocês. Valdeci, eu vi no livro e ouvi de você no dia do lançamento uma curiosidade que eu gostaria que você passasse para os nossos internautas. Você falou na Cruz Andina em um dos sítios arqueológicos. Isso me chamou a atenção e ficou gravado. Cruz Andina em pleno interior do sertão do Rio Grande do Norte. Como é isso aí? Como é que a gente chega a isso? Ou é uma hipótese? Ou vocês, arqueólogos, têm certeza disso? Como é que vocês chegaram, você especificamente chegou a essa ideia, a afirmar que aquilo é uma cruz andina? O que é que tem a ver os Andes com o Rio Grande do Norte? Explica aí para a gente, amigo. Bom, nós voltamos àquela questão interpretativa, né? Que quando a gente pega um signo, uma morfologia, algo geométrico, a gente tenta associar com algo que nos seja do cotidiano. Normalmente, quando a gente vê uma cruz, formato de cruz, vamos dizer assim, você lembra logo da questão do cristianismo, né? Entretanto, nós temos símbolos em forma de cruz, né? Tanto com pinturas como com gravuras, bem antes, mas muito antes mesmo da chegada do colonizador português. Então, não há como associar isso a um símbolo religioso, certo? Então, são outras interpretações, outras morfologias, outros significados, que somente o autor é quem sabe o que significa aquilo. Então, nós temos muita prudência ao tentar associar isso com algum símbolo, principalmente religioso, ou que tem algum conteúdo desse sentido. Mas é muito comum encontrar isso, né?
essa questão dessa chamada Cruz Andina é um sítio arqueológico que tem em Pedro Avelino, né? Onde o seu estilo, porque esse símbolo, a arte rupestre, quando você chega num sítio, ele tem um certo estilo de produção e de elaboração, que os autores têm, os grupos têm diferenciados, né? Você pegar um pintor feito Monet, não é o mesmo pintor feito Van Gogh, eles têm estilos diferentes, né? Então, a mesma forma seria na arte rupestre. E nós percebemos um determinado sítio arqueológico, chamado Serrote do Urubu, em Pedro Avelino, onde o estilo era um estilo totalmente de paralelismo, certo? De grafismos geométricos paralelos em todos os grafismos, praticamente. E é claro que um desses grafismos é chamado de a cruz chacana, né? Ou a cruz andina, que é um símbolo muito comum lá na Cordilheira dos Andes, né? Muito distante daqui, certo? Então, assim, o que nós permitimos levantar, mas apenas no nível hipotético, né? Ou seja, é um nível que a gente chama de conjectura, né? Não tem nenhuma base, vamos dizer assim, para afirmar com certeza foi isso mesmo, né? É que os índios do Vale do Açu, no período da ocupação holandesa, de 1630 a 1654, né? Eles chegaram a ser levados pelos holandeses para participar de 2 guerras internacionais. Uma em Angola, certo? E outra lá no deserto do Atacama, no Chile. Que o deserto do Atacama, no Chile, é justamente aos pés da Cordilheira dos Andes. Então, é possível que alguns desses índios, ao retornarem ao Rio Grande do Norte, ou ao retornarem a Recife, que era a base da capitania, né, ali, dominada pelo Nassau, alguns desses índios tenham voltado e tenham visto essa imagem lá na Cordilheira dos Andes e tenham reproduzido isso aqui. Aí seria mais um caráter mitológico, ou seja, ele associou um símbolo de outra região e trouxe para a sua. Isso acontece também com várias imagens de embarcações, cuja morfologia são associadas a embarcações. Em Carnaúba dos Dantas, Acari, Parelhas, que é ali justamente no Seridó ocidental. Então, ali, o que é que acontece? Hoje não é possível a navegação ali naqueles riachos, certo? Naqueles locais, mas é possível que eles também tenham trazido essas imagens simbólicas, né, de outros lugares, de épocas passadas, né, onde a navegação pudesse ser permitida devido ao potencial hídrico que era diferenciado aqui no estado do Rio Grande do Norte em períodos passados. Nós chegamos a encontrar também, no município de Upanema, certo? Imagens gravadas em sítios de embarcações de caravelas, certo? Ora, isso não significa que essas caravelas viessem até o município de Upanema. Não. É possível que os índios, né, os indígenas que produziram essas obras, percorressem toda a trajetória do rio Piranhas a sul, até ali Macau, Porto do Mangue, por ali, e tenham visto essas caravelas no litoral. E ao retornarem para o interior, eles trazem aquilo na cabeça e transpõem para o suporte rochoso. Então, é mais uma questão mitológica do que efetivamente algo concreto, no sentido de que aquilo fizesse parte do seu cotidiano. Esse caso de Pedro Avelino, especificamente, é um caso único, isolado, certo? Ou seja, não há outros sítios com o mesmo estilo, certo? Tanto nas proximidades como em todo o contexto gráfico do Rio Grande do Norte, permitindo ser algo assim excepcional, que nós temos somente uma hipótese, mas possa ser que seja algo totalmente diferente. Ok? Estamos conversando com o professor Valdeci dos Santos Júnior, historiador e arqueólogo, membro do curso de História da UERN Campus de Mossoró. Valdeci, quase todos os municípios do Rio Grande do Norte têm sítio arqueológico. E isso, eu folheando a sua obra e lendo, me veio uma curiosidade para saber de você. Eu vejo isso como um grande potencial para o empreendedorismo turístico do nosso interior. Eu estou certo em ter essa opinião ou ficaria difícil, seja o poder municipal, estadual ou federal, desenvolver uma política
para, além de preservar esses sítios arqueológicos, também contribuir para o fomento da economia desses municípios. O que você acha da sociedade, da classe política, do setor empresarial, do poder público, construir uma política pública de investimento atrelando a arqueologia ao turismo para o Rio Grande do Norte? Completamente certo, porque veja bem, o potencial turístico depende do investimento que você faz na área. Um dos sítios arqueológicos mais visitados do mundo são as ruínas de Pompeia, ali em Nápoles, né, nas proximidades do vulcão Vesúvio, certo? Então, assim, é um dos lugares belíssimos, totalmente preservado, é mantido e é visitado diariamente por milhares de turistas, certo? Porque há toda uma política voltada para oferir receitas a partir de sua visitação e de sua manutenção. E acontecem as pesquisas arqueológicas lá até hoje, certo? Outro lugar, por exemplo, que eu fui na Europa, as ruínas de Conímbriga, que é a antiga Coimbra, certo? Que é uma cidade romana do período de 2.000 anos atrás, também é um museu. As ruínas são a céu aberto e são visitadas diariamente por pessoas, porque há todo um incentivo público, vamos dizer assim, estatal, para que permita trazer novas receitas à visitação desses sítios. Atualmente, no estado do Rio Grande do Norte, nós temos alguns sítios arqueológicos que estão socializados, vamos dizer assim, ou seja, são passíveis de visitação sustentável. É o caso do próprio Lajeado do Soledade, que foi todo o investimento feito pela Petrobras na década de 90, que permitiu criar um museu e uma visita guiada, certo? E sustentável. Embora seja um pequeno público que vá mensalmente, mas já é persistente. Há décadas que ocorre essa visitação. Atualmente, no município de Carnópolis, Dantas e Parelhas, também já existem alguns sítios que têm passarelas, são preservados, certo? É uma parceria que foi feita com o IFAM e os municípios, tanto de Carnópolis, Dantas como de Parelhas, para permitir a visitação também sustentável e guiada. Infelizmente, certo? Atualmente, não, pelo menos nos últimos anos que eu fui, não houve essa contrapartida municipal, certo? Ou seja, não era para ter uma pessoa diretamente lá, acompanhando, e também para ter uma política de informação, criação de folders, principalmente dos principais hotéis da via costeira de Natal, para que haja essa interiorização do turismo cultural, porque o Rio Grande do Norte fica muito voltado para um turismo praieiro, um turismo de paisagem, certo? Enquanto poderia ter um forte, vamos dizer assim, patrimônio também no aspecto cultural, tanto no sentido histórico, como também no sentido pré-histórico, pré-colonial, certo? Então, eu acho que o Rio Grande do Norte, principalmente na região central ali do Rio Grande do Norte, por exemplo, ali em Jucurutu, nas margens da barragem de Oiticica, tem uma gama de sítios ali que poderiam ser socializados e permitindo a visitação turística. Nós temos uma ideia, eu discuti isso com o IFAM há cerca de 20 dias atrás, de se criar um parque nacional ali em Oiticica, onde abrangeria os municípios de Jucurutu, São Fernando, Timbaúba do Batista, Catolé do Rocha, ou seja, abrangeria os 2 estados para se criar um grande parque nacional para viabilizar essas visitas. Assim como acontece, por exemplo, na Serra da Capivara, no Piauí, onde é um parque nacional e as pessoas visitam lá, certo? Foi construído até um aeroporto internacional em São Raimundo Nonato para permitir a visitação turística. E agora está viabilizado, está tendo voos semanais para lá. O turista, quando chega da Europa, ele pode muito bem pegar um voo de São Paulo e ir direto para São Raimundo Nonato. Então, essa interiorização do turismo é totalmente possível no Rio Grande do Norte. Agora, nós temos que começar a pensar numa política voltada não somente na faixa litorânea, mas também na interiorização do Estado, essa política, com a criação de uma infraestrutura, uma logística que permita ao turista visitar o sítio arqueológico com segurança, porque tem sítios de fácil acesso, de médio acesso e de difícil acesso. Então, faça com que o turista visite esses locais, mas tenha também uma estrutura, uma pousada para dormir, um hotel para ficar, certo?
um posto de combustível para abastecer o carro, uma farmácia para comprar remédio se for necessário. Então, assim, é tudo isso que pode ser associado. Já existe um grande projeto, o Geoparque Seridó, que está em andamento já há algum tempo, né? Mas é muito pouco ainda. Poderia ser 3 ou 4 vezes mais para realmente implantar de vez uma política desse turismo sustentável a partir do patrimônio arqueológico. Estamos caminhando para o encerramento do nosso papo com o professor Valdeci dos Santos Júnior. Uma satisfação enorme conversar com o Valdeci, aprender com o Valdeci. Valdeci, para a gente encerrar, quais os próximos passos do professor e arqueólogo Valdeci? Quais os seus desafios para o presente e para o futuro, amigo? Bom, um grande desafio que eu tenho é conseguir construir um projeto que já está feito, que é o Centro de Pesquisa da Pré-História. É um projeto, uma parceria entre o IFAM, a UERN e a COPEL, certo? Através de um TAC, um termo de ajuste de conduta. É um investimento de R$ 1.200.000, que já está totalmente aprovado, os projetos feitos. Eu acredito que a previsão de construção no próximo ano é de implantar esse centro de pesquisa da pré-história, que envolverá pesquisas tanto da arqueologia como da paleontologia. Então, isso vai implantar essa semente para que futuros pesquisadores possam realmente desenvolver ainda mais as pesquisas arqueológicas e paleontológicas do Rio Grande do Norte. A 80 quilômetros daqui, de Mossoró, nós temos fósseis de dinossauros. E esses fósseis estão indo para o Rio de Janeiro, para o Museu Nacional, quando poderiam estar aqui em Mossoró, nesse centro de pesquisa. Assim também como essas pesquisas envolvendo arte rupestre, material lítico e cerâmica, principalmente, pode ser feito totalmente e os acervos colocados no Centro de Pesquisa da Pré-História. Então, pretendo trabalhar na implantação desse centro de pesquisa. Nós temos um laboratório de arqueologia, onde vários alunos já terminaram, né, PIBICs, já teve várias monografias de graduação, já teve vários mestrados que foram feitos de outras universidades aqui, a partir do laboratório de pesquisa, mas isso pode ser ampliado ainda mais. O potencial pode se transformar ainda mais, desde que tenha essa logística para poder fazer isso. E, finalmente, no futuro próximo, eu pretendo me estabelecer em Portugal, certo? Onde eu pretendo também trabalhar essa parceria entre o turismo cultural vinculado a Portugal e o turismo cultural no Rio Grande do Norte. Fazer esse intercâmbio, principalmente com a Universidade de Coimbra, com a Universidade de Leiria, com a nova universidade em Lisboa, trazendo pesquisadores para o Rio Grande do Norte e vice-versa, né? Então, esse é um projeto que eu tenho futuro, né, depois que me aposentar, e não ficar parado, continuar trabalhando, produzindo artigos, produzindo obras, certo? Mas deixar que outros peguem o bastão aqui e continuem na tarefa da licenciatura, na tarefa do ensino, que é, como te diz, a gente faz a nossa parte, mas chega um tempo que a gente tem que sair e outros virão nos substituir e continuar esse longo caminho do aprendizado e da assimilação do conteúdo para os alunos de História. Hoje, o curso de História é um curso de ponta na Universidade de Licenciatura, é um curso que já formou inúmeros pesquisadores e trabalhadores dos mais de 80 municípios que estão aqui no Rio Grande do Norte. A maior parte desses alunos entraram em concursos públicos estaduais, municipais, graças a essa licenciatura. E é pública, da UERN, né? Observe que faculdades particulares não têm licenciatura. Só o que tem é a universidade pública. E nós conseguimos manter essa bandeira, conseguimos, durante muito tempo, juntamente com o Lemuel também, que é um colega já de muitos anos, né? E conseguimos formar inúmeros professores. Eu acho que a gente tem um pouco desse orgulho de ter contribuído para cada vez mais, vamos dizer assim, fazer chegar o conhecimento, chegar a crítica, a que as pessoas tenham esse conhecimento crítico de o que papel ele desempenha na sociedade e como ele pode desenvolver essa sociedade através da observação dessa crítica. É isso que eu gostaria de salientar e dizer que eu acho que é o nosso maior legado, Lemuel, certo? Eu associo você também nesse trabalho, porque juntos começamos, juntos estudamos, e eu acredito que juntos também sairemos com a sensação do dever cumprido, certo? Estamos terminando o nosso papo e antes de passar para o Valdeci fazer suas considerações finais, eu quero pedir a você mais uma vez que acompanhe o canal, mas que ainda não está inscrito.
se inscreva. Nós estamos bem próximos de atingir a meta de 1.000 inscritos. É importante a sua inscrição e a divulgação da nossa programação nos seus grupos de amigos, do trabalho, da família, para que cada vez mais pessoas assistam e possam dar sugestões. A gente recebe, acata as sugestões de vocês e a gente vai em busca do pesquisador, do analista político, do jornalista, para discutir o tema que lhe convém, o tema que você está sugerindo. Valdeci, eu passo, amigo, para você fazer suas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer primeiro ao convite feito por Lemuel Rodrigues, um pesquisador sério, uma pessoa de muitos anos, um amigo de muitas datas, pela, mais uma vez, ter a oportunidade de estar aqui no seu canal, e cada vez mais vem crescendo. É uma iniciativa louvável de sua parte, porque trabalhar especificamente com a cultura, com o conhecimento, e com a reprodução desse conhecimento não é tão simples, não é tão fácil. Então, assim, eu acho que é nesse sentido que você levantou essa bandeira e cada vez mais tenhamos canais com esse porte. Agradecer aos ouvintes que não tiveram a paciência de nos ouvir até o final, e dizer a eles que a busca por esse conhecimento, ela não cessa em momento algum. Sempre você vá atrás, busque, e tente, de uma forma bem consistente, fazer de você um cidadão melhor, uma pessoa melhor através da assimilação desse conhecimento. Agradecer mais uma vez a todos os colegas, pessoas que nos auxiliaram, aos ex-alunos, aos alunos, que nos assistem, e que se inscrevam, como disse o Lemuel, se inscrevam no canal, multiplique, divulgue, para que esse conhecimento, essa crítica histórica, cada vez se reproduza e tenhamos a satisfação de dizer que fizemos a nossa parte. Ok? Um grande abraço a todos vocês, a você, Lemuel, e aos que nos assistem. Obrigado, Valdeci, obrigado a você que nos acompanha. E lembrando, toda quarta-feira, 18 horas, você recebe aí no seu celular, no seu computador, a nossa programação. Um forte abraço a todos e a todas e até a próxima quarta-feira.